Primeiro, minha gratidão por vocês terem atendido o nosso chamado, o nosso convite. Eu quase dediquei esse ano todo para esse material, com o sentimento da necessidade de nós nos aprofundarmos um pouco mais no conhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós nos tornamos depois de Cristo, no conhecimento de quem é Deus e, mais do que isso, a sua palavra. Então são 14 aulas, mais essa de introdução. Então nós vamos ter 15 encontros para que nós possamos sair daqui absolutamente transformados. Eu posso garantir para você que se você investir a tua vida nessas 15 aulas, a tua vida espiritual ela vai ser transformada. E se não for, você pode me procurar no final desses 15 encontros para que a gente possa avaliar o porquê que a palavra que será ministrada não vai transformar a tua vida, porque transformou a minha vida e a vida da minha família. E o tema do curso é uma jornada rumo à maturidade espiritual. Então a minha proposta é que de fato seja uma jornada. Por isso é importante que vocês estejam aqui em todas as aulas. Uma aula está conectada à outra. Se você perder uma aula, você vai ter dificuldade de acompanhar a próxima, porque elas estão interligadas. Você vai começar a aprender aqui sobre doutrina e na 14ª ou 15ª aula você já vai sair daqui capacitado a transmitir aquilo que você aprendeu nas 15 aulas aqui nesse encontro. Provavelmente a gente não consiga encerrar esse curso nesse ano, em função do período que a gente está começando. Mas a gente deve chegar até a 11ª ou 12ª aula. E se vocês assim desejarem, quando a gente estiver próximo do final, a gente pode dar uma esticada no horário para que a gente possa fechar 2008 com esse curso, para que 2019 seja um ano diferente na nossa vida. A proposta é que, de fato, a gente saia daqui mais maduro espiritualmente. Que a gente saia mais fortalecido espiritualmente. E o que quer dizer isso, queridos? É a gente exteriorizar aquilo que nós já somos dentro de nós. O processo do amadurecimento cristão é simplesmente eu confirmar no meu exterior aquilo que Cristo já foi no meu interior. Eu fui assistir o jogo do Corinthians domingo, e pensa num cara nervoso quando ia no campo de futebol, né? E brigava, e xingava, e chutava, e falava palavrão, e eu fui lá depois de convertido a primeira vez que eu fui assistir um jogo de futebol. E eu confesso para você que não teve nem graça, porque eu não tive reação. E na minha frente tinha um cara, e Deus falou assim: você era assim, Luciano. E o cara chutava, o cara dava murro na cadeira, o cara estava com a namorada dele, espremia a namorada dele que não saiu o gol. Eu falei, olha que transformação de vida que Deus fez num pequeno exemplo daquilo que eu era e daquilo que eu fui transformado. O que é isso, queridos? É um processo de amadurecimento. Apesar de parecer ser um exemplo tão pequeno, esse exemplo pequeno serve para todas as áreas das nossas vidas. Eu tenho certeza de que você hoje, de longe, não é a pessoa que você era antes de Cristo. As pessoas devem falar a teu respeito. Poxa, você está diferente, você parece que tem uma outra luz, você parece que é uma pessoa do bem. O que é isso, queridos? Você vai aos poucos exteriorizando aquilo que você já é dentro de você. Esse é o processo de maturação, esse é o processo de crescimento espiritual. E nessas 15 aulas nós vamos acelerar esse processo de você exteriorizar aquilo que você é dentro de você. Por isso que é importante você estar aqui, investir a tua vida nessas 15 aulas, nesses 15 encontros, porque de fato você vai virar chave na tua caminhada espiritual, você vai subir de estágio, você vai ver quantas coisas você vai compreender de Deus que até então você não compreendia. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos 6:6. Queridos, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é viver uma vida alinhada com aquilo que nós fomos transformados através da cruz de Cristo. Romanos 6:6. Se eu sou hoje uma pessoa convertida ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e o meu exterior não mudou, tem alguma coisa errada. Se eu continuo falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com as mesmas atitudes, com a mesma insegurança, tem algo que nós precisamos entender o que aconteceu. E nessas 14 ou 15 horas você vai aprender
a potencializar essa transformação de vida que você já tem no seu interior. Romanos 6,6 diz assim, tudo bem, acharam? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui em Romanos 6,6? Que aquela pessoa que existia antes de Cristo não existe mais. Que o Luciano em 2000 que aceitou Jesus, aquele cara morreu. E qual foi a morte daquele cara? A crucificação. O apóstolo Paulo diz que nós morremos crucificados com Cristo. Então a primeira coisa que a gente tem que ter como fundamento, você não é mais a mesma pessoa. Você não é aquela pessoa que andava sem Cristo e de repente entregou a tua vida para Jesus e a partir daquele momento você se esforça para ser uma pessoa melhor. Isso é mentira. A Bíblia está dizendo que nós somos crucificados com Cristo, nós não somos mais a mesma pessoa. Quando eu estou fazendo libertação com uma pessoa que ela tem um trauma do passado, a primeira coisa que eu falo para ela, você não é mais a mesma pessoa e você não vive mais no mesmo tempo. Então você não precisa mais ter essas mesmas emoções, porque aquela pessoa morreu. E é isso que a Bíblia está dizendo. Lembra que eu preguei 2 semanas aqui, que diz que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E nós somos a pessoa que Deus diz que nós somos. E a palavra de Deus, o coração de Deus, através do apóstolo Paulo, está dizendo que nós morremos. Isso é fundamental, você crer nisso. Porque se você não crer nisso, você vai se esforçar para ser uma pessoa que dificilmente você vai conseguir ser. Porque você vai tentar se transformar através dos seus esforços. E uma vez que eu creio que eu morri com Cristo, eu começo a entender de que coisas novas podem acontecer na minha vida. E não é um esforço que eu vou fazer humano. Eu coloco uma doutrina no meu coração que é um ponto de apoio para o Espírito Santo me convencer dessa verdade. Porque a Bíblia diz que Jesus ia mandar o Espírito da verdade para nos convencer de toda a verdade. Tudo bem? Abra agora em João 1, 12, 13. Então nós morremos com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Ora, quem eu sou hoje então, se eu não sou mais aquela mesma pessoa? João 1, 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus ao crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha aqui, querido, uma transformação que houve na tua vida. Em Romanos 6,6 o apóstolo Paulo está dizendo que você morreu crucificado com Cristo. E agora o apóstolo João está dizendo que em função de você ter entregue a tua vida para Jesus, você se tornou um filho de Deus. Você não nasceu de sangue, você não nasceu de carne, mas você nasceu de Deus. Outro ponto fundamental para você apoiar a tua fé. Você não é mais aquela mesma pessoa que nasceu do seu pai e da sua mãe. Quando você entregou a tua vida para Cristo, você nasceu de Deus. Foi trocado o seu DNA. Você entende isso, queridos? A Bíblia, ela aponta aquilo que nós somos. Todo o esforço do cristianismo, qual que é, queridos? É nos apontar quem nós nos tornamos depois de Cristo. E há 2 fundamentos essenciais para você crer. Primeiro fundamento, você morreu. Quando você decidiu entregar a tua vida para Cristo, aquela pessoa não existe mais, está enterrada e não tem mais como ela sair da cova. E a segunda coisa que a palavra está nos dizendo, que você nasceu de novo. E a gente vai falar muito sobre fé nesse primeiro encontro. Essa introdução eu vou bater sobre fé para a gente desmistificar o que é fé, para que a gente pare de ser espiritual demais e acredite biblicamente o que é fé. Porque eu tenho que acreditar nesses 2 fundamentos, porque se eu não acreditar nisso, eu não consigo crescer e amadurecer espiritualmente. Eu fico estagnado, eu fico estacionado, porque todo o meu esforço é um esforço humano. E se essa doutrina não está clara no meu coração, o Espírito Santo ele não consegue um ponto de apoio para fazer com que eu creia nessa verdade. Por isso que a gente vai trabalhar muito fundamento nas primeiras aulas. Abre agora em 2 Pedro 1,4.
Romanos 6,6 diz que nós morremos. João 12,13 diz que nós nascemos de novo, passamos a ser filhos de Deus. Nós somos uma pessoa espiritual porque Deus é o Espírito. Agora, nesse processo, o que aconteceu conosco? Segundo Pedro 1,4, diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas ficais participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que está dizendo aqui o apóstolo Pedro, queridos? Que foi trocado a nossa natureza. Então, interiormente, você não é mais aquela mesma pessoa que morreu. Você ressuscitou e Deus trocou a tua natureza. Você tem a natureza divina, você tem a natureza de Deus hoje. E por que Deus precisou trocar a minha natureza e a tua natureza, queridos? Para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. O pecado continua existindo? Continua existindo. Você tem relação com o pecado mais? Não tem. Você tem absolutamente o controle sobre o pecado na tua vida se você assume a tua identidade de filho de Deus. E é por isso que a gente teve que morrer. Porque se nós não morrêssemos, nós não teríamos a transformação da nossa natureza, nós continuaríamos com a mesma natureza e a gente jamais conseguiríamos exercitar esse processo de transformação que a gente está experimentando dia após dia. Por que você não é mais aquela mesma pessoa antes de Jesus, querido? Por que as pessoas falam que você é diferente? Porque Deus trocou sua natureza. Tem coisas da minha vida hoje que eu não consigo explicar. Como é que eu mudei? Não sei. Como é que o Luciano largou a bebida? Não sei. Foi no meu esforço? Não. Mas por quê? Trocou minha natureza. Eu fui entendendo quem eu era. O Espírito Santo foi trabalhando no meu interior. E eu comecei a exteriorizar uma pessoa nova. Uma pessoa diferente daquela pessoa que era antes de Cristo. Esse é o processo, queridos, de nós exteriorizarmos aquilo que nós já somos. Se você tiver dúvida de quem você é, dificilmente você vai conseguir transformar a tua vida. Se essas verdades de Cristo, de Deus, não estiverem enraizadas no teu interior, como doutrina, como fundamento, o Espírito Santo não vai conseguir te convencer e você vai lutar para ter uma vida diferente da vida que você tem. A gente vai ver que Deus, Ele nunca separou a nossa mente da nossa caminhada cristã. A primeira coisa que eu tenho que entender quando eu estou caminhando com Cristo é o que Deus está falando através da palavra. Eu fui educado, quando eu me converti, queridos, que tem uma palavra, aí você tem que orar para o Espírito Santo trazer a revelação. Nada disso, que você tem que entender o que Deus está dizendo para você aí. Se você não entender, a gente vai viver um mundo de ilusão. É por isso que você vai aprender hoje, nós vamos ver na Bíblia, todas as vezes que Deus fala, cuida da sua mente, renova a sua mente, você tem a mente de Cristo. O que Ele está dizendo, querido? Que a gente tem que entender, com essa nova natureza que Deus nos colocou, o que Deus está dizendo para nós, porque senão a gente fica deduzindo as coisas que está escrito na Bíblia, e a Bíblia é clara, não tem que pedir revelação do Espírito Santo, está aqui, a gente tem que entender o que está escrito aqui. Porque senão a gente fica fabricando ilusão, queridos, e Deus não tem compromisso com as nossas ilusões, Deus tem compromisso com aquilo que Ele escreveu. E é por isso que é importante nós estudarmos a palavra, e nós vamos ter 15 aulas para estudar a palavra de Deus. Então, como é que eu exteriorizo a pessoa que eu já sou dentro de mim? Quem eu sou hoje? Não sou mais aquela pessoa que morreu, eu sou filho de Deus com uma nova natureza. Como é que eu exteriorizo isso? Como é que as pessoas veem no meu exterior aquilo que eu já sou dentro de mim? Primeira coisa, eu tenho que tomar consciência daquilo que aconteceu com a minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus. Que é isso que eu disse para você. Você morreu, passou a ser filho de Deus, Deus trocou a tua natureza. Primeira coisa. E você tem que crer nisso. A segunda coisa, você tem que saber que a partir dessa troca da tua natureza, o que e em quem você foi transformado. Eu preguei sobre isso há 2 semanas. Mais importante do que você saber o que você recebeu, é em quem você se transformou. Ok, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a nossa salvação, mas nós nos tornamos uma outra pessoa. E é por isso que eu não posso mais
pensar com a mente de uma pessoa que morreu. Eu não posso mais ter atitudes de uma pessoa que já não existe mais. E se isso está acontecendo, eu tenho um problema. E onde está o problema? No meu sistema de fé. Eu tenho dificuldade em viver aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho dificuldade de entender a minha identidade. Eu tenho dificuldade de entender o que é Deus. Eu tenho dificuldade de entender o que a Bíblia está dizendo para nós. Então eu tomei consciência daquilo que aconteceu com a minha vida. Eu aprendi, e nós vamos aprender o que nós nos transformamos. E agora eu preciso ajustar meu sistema de fé. Se eu faço esse processo de uma maneira produzindo entendimento no meu espírito, você vai ver só como as coisas vão mudar na tua vida e muitas coisas vão ser transformadas. O que a gente busca na nossa vida, queridos? Ou na vida do outro? A gente busca que o outro mude o comportamento dele, certo? Às vezes a gente ainda tem comportamentos que talvez a gente não gostaria de ter. Mas o problema não está no comportamento, o problema está no sistema de fé. Se eu tenho a consciência de quem eu sou, a minha identidade de filho, eu automaticamente mudo meu comportamento. Eu não preciso me preocupar com o comportamento, se eu assumir a minha identidade e a minha posição de filho de Deus. Quando eu assumo essa identidade de filho de Deus, eu deixo de fazer as coisas que eu continuo fazendo. Se você tem problema com as suas emoções, se você anda ansioso, se você anda com medo, se você anda irado, isso tudo não é problema nas suas emoções. As suas emoções estão simplesmente te dizendo que você tem problema no teu sistema de fé. Porque se você está absolutamente convicto de quem você é, você não vive ansioso, você não vive preocupado, você não vive inseguro, você não vive, você é filho de Deus. Se você perdeu a esperança em algo na tua vida, o problema não está na esperança que você perdeu, o problema está no seu sistema de fé. Quando você alinha teu sistema de fé, você vai ver que para Deus nada é impossível. E normalmente a gente age aonde? Na consequência. Eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso ser mais calmo, eu preciso ser menos ansiosa, eu não posso ter medo. Isso é tudo a consequência. Você vai ter uma luta que você não vai ganhar nunca. E o que o diabo faz? Ele pega o teu comportamento para questionar a sua identidade. Ele fala assim: como é que você é filho de Deus se você continua fazendo essas coisas? Como é que você é filho de Deus se você continua com medo, se você continua inseguro? Aí você vai falar: é verdade, né? Você tem razão, mentira. O teu comportamento não muda a tua identidade. Você morreu. Não está dizendo aqui que você ia morrer, não. Você já morreu quando você entregou a tua vida para Cristo. O teu comportamento, as tuas emoções ou a tua falta de esperança é simplesmente um problema no teu sistema de fé. Aquilo que Cristo já fez para a tua vida está feito. É uma questão da gente entender agora aquilo que nós nos tornamos após a cruz de Cristo. Um sistema de fé distorcido, queridos, faz com que a gente tenha uma vida distorcida. Se o diabo te convencer de uma mentira, e você acreditar nessa mentira, você vai viver uma mentira. Por isso que aqui diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se há uma verdade, porque é uma mentira. Se há uma libertação, porque é uma prisão. Muitas pessoas dentro de igreja, hoje, têm as suas vidas paralisadas, porque elas acreditam numa mentira. Porque tem problema no seu sistema de fé. Quando a gente alinha o nosso sistema de fé, eu mando embora a mentira, assumo a verdade e eu automaticamente sou livre daquilo que me aprisiona. Está claro para vocês até aqui? Quando eu ministro com uma pessoa que está com problema, eu digo assim para ela: fala o que você está passando. E, obviamente, a primeira reação, eu vou nas emoções, né? Através das reações, eu sei o que ela está pensando. Se eu sei o que ela está pensando, eu sei qual é o problema dela. É uma cadeia. Ela fala assim: eu estou triste. Por que você está triste? Eu estou triste porque eu não consigo emprego. Olha o pensamento, né? Ela está triste, olha uma emoção, é o resultado de um pensamento de algo que ela não consegue. Aí eu falo para ela assim: mas quem disse que você não consegue emprego? A Bíblia diz que você é filho de Deus. A Bíblia diz que você vence o mundo. A Bíblia diz que hoje você mora nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você está em Cristo e em Cristo está em você.
Aí ela fala assim para mim, como eu gostaria de crer nisso. Aí eu digo para ela, não é uma questão de desejo, é uma questão de crer. Ou outras falam assim para mim, eu não sinto o amor de Deus. Não é, você não vai sentir, você tem que crer que Ele te ama. Não tem esse negócio de sentir, eu sinto o amor de Deus. Como eu sinto o amor de Deus? Ou eu creio que Ele me ama, ou eu creio que Ele não me ama. O que é fé, querido? Se não, é uma questão de eu conhecer e acreditar naquilo que Deus está dizendo. Qualquer coisa fora disso, queridos, é um esforço da minha alma de querer que algo aconteça. Eu não sinto que Deus me ama, eu creio que Ele me ama. A partir daí posso até sentir alguma coisa, mas não senti ainda Deus me abraçar, Deus me beijar, Deus falar, eu estou com você, eu não sei, eu creio nisso. E é assim que eu vivo. E o que faz diferença no meu caminhar. Que quando vem uma acusação do diabo, fala, não, querido, eu sou filho de Deus. Aceito e amado por Deus. Por que você é amado? Porque a Bíblia está dizendo que Ele é amor. Que a essência de Deus é amor, por isso que Ele me ama. Não que eu sinto amor. Não, Ele está escrito aqui, eu creio nisso. Cegamente. Você vive a maneira com que você crê. Queridos, nós não vivemos pela fé que nós professamos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Eu posso estar aqui na igreja, dizer que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sou o que é que eu for. Mas se lá fora eu estou desesperado, eu estou com problema no meu sistema de fé. Você quer ver em quem uma pessoa crê? Olha quando ela passa numa adversidade. Não é o que ela professa, mas aquilo que ela crê. E se eu tenho alguma dificuldade em crer, o meu problema está onde? No meu sistema de fé. Que a gente vai trabalhar muito nesse tempo que a gente vai estar junto. Queridos, a gente vive por fé em tudo na vida. Você veio aqui nessa noite porque você acreditou de que o curso seria realizado. Qual era a segurança que você tinha, que você fosse chegar aqui, de que as portas estariam aqui, que eu estaria aqui compartilhando com você conhecimento? Você acreditou num WhatsApp que a Yara mandou, você acreditou nos nossos convites no PG, isso é fé, querido. Quando você está com dor de cabeça, que você toma um remedinho, que você nem sabe o que é isso? É fé. Não é nada diferente disso. Quando você pega um avião, que você vai para longe, você nem sabe para onde esse negócio vai indo, se é que vai, se não vai, o cara vai e volta. Vai. Você tem o que nisso? Fé. Essa conta bancária, você for no banco hoje, eu vou sacar R$1.000 lá, se você estiver lá. Cara, você faz o que? Fé. Você está vendo dinheiro? Você vai no médico que você está com problema e o cara escreve lá que você não consegue nem ler. O cara, o que você pega aquele papelzinho? Você tem o que? Fé. Isso é fé, querido. Qualquer coisa diferente de você crer em algo que é verdade é ilusão. E é por isso que a gente tem que crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. E nunca duvidar daquilo que Deus diz a teu respeito. Você é aquilo que Deus diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Então, se a questão da fé é eu crer em algo, mais importante do que a fé é eu saber em quem ou no que eu estou crendo. Porque, eu não sei se você sabe, esses cursos que eles fazem de autoajuda, toma cuidado com isso, querido. O que eles querem com isso, né? Quer que você seja o Deus da sua vida. E nós somos criados à imagem de Deus, nós não somos Deus. E esses caras querem te convencer que você pode fazer tudo através do seu esforço, através da tua mente, através dos seus dons. Isso é mentira. Foi a mesma coisa que o diabo fez com Adão e Eva. Falou assim, cara, come, esse vai ser igual a Deus. Caiu do cavalo. Foi expulso do Éden, porque o homem nunca foi feito para viver independente de Deus. E aonde eu mostro a minha dependência de Deus? Crendo na verdade, queridos. Então a fé cristã não é uma criação ilusória de fatos.
A fé cristã se baseia na verdade revelada na palavra de Deus. Queridos, às vezes as pessoas oram assim, eu vou orar para que Deus me dê um emprego, mas aonde que está escrito na Bíblia que Deus ia te dar um emprego? Mostra para mim. Não existe. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Se você assume essa identidade, você vai ver o quanto o Espírito Santo vai te encher de energia, de motivação, para você alcançar aquilo que você sabe que é seu de direito. Fé não é criação ilusórias de fato, querido. Fé é a gente acreditar naquilo que está escrito aqui. Está escrito aqui, eu creio. E o que está escrito aqui, que Deus mudou a tua natureza, que você se tornou filho de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus, que Jesus está em você, você está em Jesus, que você é mais do que vencedor. E isso é verdade, porque está escrito aqui na Bíblia. Eu conheço a verdade e decido crer na verdade. Isso é fé. E o que é verdade? O que está escrito aqui. É o que a gente vai ver durante esse curso todo. Abre Hebreus capítulo 11, por favor. Aqui, queridos, tem uma série de exemplos de heróis bíblicos que acreditaram em Deus. Vamos passear um pouquinho rapidamente, você vai ver como é que esses caras viviam. Então no 11:4 diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. No 5, pela fé Enoque foi transladado. No 7, pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. No 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber por onde ia. 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade. No 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. No 21, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. No 22, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. No 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Queridos, olha quanto exemplo que nós temos de pessoas que para nós hoje são heróis. Por que a fé desses caras era grande, queridos? Porque eles acreditavam num Deus grande. Vai no 13:7 agora. Olha o que está escrito no 13:7. Está dizendo assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que são esses caras que a gente citou aqui, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha o que está dizendo aqui, queridos. A Bíblia não está dizendo que a gente tinha que fazer as obras que esses caras faziam. A Bíblia está dizendo que a gente tem que imitar a fé que eles tinham. E eles criam em Deus grande, por isso que eles viviam milagres sobrenaturais. E observa a ordem de que Hebreus está dizendo, imitai a fé deles, para que vocês tenham a vida que eles tinham. Por que esses caras, por que assim, queridos? Imagina só. Deus chama Noé e fala, Noé, cara, constrói uma arca aí. Vai vir um dilúvio. Cara, não chovia o negócio. E Noé falou, sabe, mandou? Eu creio que vai vir um dilúvio, eu vou fazer a arca. Isso é fé, querido. Ele simplesmente recebeu uma ordem, acreditou numa ordem e fez o que estava fazendo. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, que chega lá de frente ao mar, todo mundo com medo que o exército estava vindo, e ele lá orando, falou, está orando, por que você está pedindo para mim, Moisés? Vai, põe o pé na água. Que fé que teve? Obedeceu, entendeu aquilo que Deus estava dizendo e foi. Quando Deus prometeu para Abraão que ele ia ter um filho, chegou 100 e poucos anos, cara, cadê o filho? Não, vai vir. Deus falou, vai acontecer. E foi filho, foi pai de muitas nações. Você percebe, queridos, que não tem nada místico em fé. Eles ouviram Deus, acreditaram e viveram conforme a verdade. E no tempo certo as coisas aconteceram.
Se a gente aprender a conduzir a nossa caminhada espiritual em simplesmente crer na verdade, queridos, a gente muda o nosso comportamento e muito daquilo que tem trazido sofrimento nas nossas vidas vai ficar para trás. E a gente vai ter uma vida digna, honrada, como é uma vida de um filho e de uma filha de Deus. Se você hoje tem problemas, ansiedade, medo, preocupação, dúvida, você tem problema no teu sistema de fé. Não tem mais nada a ver com Deus, não adianta pedir para Deus. Se você entregou a tua vida para Cristo, você morreu com Cristo, você nasceu como filho de Deus e a tua natureza foi transformada. E é por isso que a gente vai te ajudar nessas 15 aulas, você ter a revelação de fato, para que você possa viver a vida que você merece viver. Se você é feliz, você vai ser mais feliz. Se você está tendo algum problema na tua vida, eu garanto para você que nessas 15 aulas você vira a chave na tua vida e você vai viver uma nova vida e você vai inspirar pessoas na tua história. Agora, eu digo para você que fé é eu crer na verdade. A verdade é a Bíblia. E por que eu posso acreditar na verdade? Porque a verdade não muda. Se amanhã você, ao acordar, ouvir um burburinho de que em função das eleições haverá, confisco na sua conta do banco, o que você vai fazer? Você vai correr sacar o seu dinheiro no banco, como aconteceu lá na época da Zélia Cardoso de Mello. Por que você não deve desviar a tua fé da verdade? Porque a verdade ela não muda jamais. Quando uma pessoa ela é traída num casamento, queridos, quando é abalado a confiança, quanto tempo demora, se é que se consegue restaurar a confiança na relação? Por quê? Perdeu a confiança. Não confio mais. Vai ser difícil para confiar. Então a nossa fé tem que estar em algo que não muda nunca, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa segurança de vivermos num mundo em constante mudança. A palavra de Deus não muda nunca. Vai em Hebreus mesmo, 13:8, por favor. Hebreus 13:8. 13:8. Diz aí, Jesus Cristo não muda nunca. É por isso que é a verdade. Você tem que acreditar na verdade, ele é imutável. Vai agora Isaías 48. Isaías 40, versículo 8. Diz assim: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Entendeu, queridos? Onde é que tem que estar a tua fé? A tua fé tem que estar na verdade. A verdade é aquilo que Deus deixou na sua palavra. Sabe que às vezes a gente tenta, com a fé, queridos, a gente tenta forçar a nossa fé. E a fé não pode ser forçada. A fé é uma escolha. É como o perdão. Você não vai sentir o desejo de perdoar uma pessoa que pisou na bola, queridos, mas é uma decisão que você precisa tomar. Para que você não sofra o dano de não perdoar a pessoa. E fé é a mesma coisa, eu decido. Está escrito aqui, eu creio nisso cegamente. A Bíblia diz que eu morri. A Bíblia diz que hoje eu sou filho de Deus. E que no meu interior eu sou uma nova pessoa, eu creio nisso, ponto. E obviamente que isso é um processo, e a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? Acreditar na verdade. Quanto mais eu acredito na verdade, menos fragilizado eu estou com as mentiras do diabo. E lembra que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Então, fé não é a criação ilusória de fato. Fé é eu crer na verdade. Verdade é a palavra de Deus. E eu não consigo forçar a minha fé. Mas eu consigo aumentar a minha fé. Como é que eu aumento minha fé? Conhecendo as promessas da palavra de Deus. Pergunto para vocês, quantas promessas
você conhece de Deus para a tua vida que está na palavra dele? Me ajuda aí. Quantos vocês conhecem? Mas conhecem, gente. Não é ouvir falar, não. O pastor pregou. Quantos vocês conhecem? Nós não conhecemos. Como é que eu vou ter fé? Aí vou tentar forçar minha fé para acreditar em algo que eu preciso, mas que não está como promessa de Deus. Se você conhece 10 promessas de Deus para a tua vida, a tua fé vai estar proporcional a 10 promessas. Se você conhece 100 promessas de Deus para a tua vida, a tua fé vai estar proporcionada e alinhada com 100 promessas de Deus para a tua vida. Você percebe, queridos, que a gente não conhece as promessas que Deus tem para a nossa vida? A gente vive muitas vezes uma vida de ilusão, de criar situações que eu preciso, mas não está conectado com Deus. É por isso que as coisas às vezes não acontecem. Você quer aumentar a tua fé? Aumenta o teu conhecimento das promessas que Deus tem para a tua vida. Você vai ver como você aumenta a tua fé. Porque qualquer tentativa, queridos, de eu acreditar em algo que eu não conheço é presunção. Eu só acredito naquilo que eu conheço. E muitas vezes a gente está na igreja e a gente não conhece as promessas que Deus tem para a nossa vida, é por isso que a gente não tem fé. É simples assim, a matemática com Deus, querido. Quantas promessas, responde para o teu coração, eu vou pensar, quantas promessas eu conheço de Deus? 3, a sua fé, é isso aí mesmo. Qualquer coisa disso é presunção, você vai se esforçar para que Deus te atenda e Deus não tem compromisso com as nossas presunções, Deus tem compromisso com as promessas dele. E é por isso que é fundamental a gente conhecer a verdade. A verdade são as promessas que ele tem para a tua vida. Abra a tua Bíblia em Salmos 13. Um exemplo de uma pessoa que tinha um coração segundo o coração de Deus, que tive um problema de depressão e teve uma visão distorcida de Deus. Salmos 13, de 1 até 6. Queridos, então vamos lá. Fé é você crer na verdade. A verdade são as promessas de Deus para a tua vida. As verdades são aquilo que Deus diz que aconteceu na tua vida a partir da tua conversão. Qualquer coisa diferente disso é presunção. Qualquer coisa diferente disso é um esforço humano de viver algo que Deus talvez não tenha prometido. Por isso que às vezes a gente se decepciona com Deus. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem eternamente, então o problema não está em Deus, o problema está no nosso tema de fé. E Salmos 13, de 1 a 6 diz assim, Davi dizendo, né? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse é Davi. Sinais claros de depressão. Claro de depressão. Tristeza, angústia, falta de esperança. E ele diz assim, olha, um homem segundo o coração de Deus, olha uma visão distorcida de Deus, o que levou ele a viver. Ele diz assim, no 13:1, até quando se esquecerás de mim? Depois ele diz assim, até quando esconderás o teu rosto de mim? Olha que visão distorcida que Davi estava tendo de Deus, e é por isso que ele estava naquele estado depressivo. A Bíblia diz que Deus é o quê? Onisciente, onipresente, onipotente. Como é que Deus ia se esconder de Davi? Como é que Deus ia se esquecer de Davi? Era uma visão distorcida que Davi estava tendo naquele momento, apesar dele conhecer Deus.
Aí na oração dele ele fala assim, Senhor, ilumina os meus olhos. O que é isso? Ilumina o meu pensamento, o meu entendimento. Quando ele pede isso, olha como ele teve uma outra reação no final. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Você percebe que havia aí uma distorção, queridos, da compreensão, da percepção que Davi estava tendo de Deus em função daquilo que ele estava vivendo. E aí ele teve lá um momento de lucidez e falou, Senhor, não é possível, Senhor, abre meu entendimento, abre os meus olhos. Aí o que ele fez, querido? Lembrou das coisas que Deus tinha feito. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. O que mudou, querido? Nada, a circunstância era a mesma. O que mudou foi o entendimento de que Davi tinha de Deus naquele momento. Eu vou dizer para você, querido, eu tenho estudado muito sobre depressão, todos os dias. Por problema, há 2 tipos de depressão. A depressão endógena, que é só 10%. O que é endógena? Que é do nosso organismo, alguma disfunção química do nosso cérebro. 90% das depressões são reativas, são percepções erradas daquilo que eu estou vivendo. Preso numa mentira. Aí mexe com as minhas emoções, dispara um monte de coisa química no meu corpo, eu fico paralisado. Pessoas com depressão, problemas no seu sistema de fé. Quando a gente ajusta o sistema de fé, a gente... Está aqui a Thelma para não deixar a gente mentir. E ela fala abertamente assim, eu tenho assim, um amor enorme por aquilo que Jesus fez pela vida da Thelma, pela vida da Ana, pela vida da Mônica, que foram transformadas pela verdade. O trabalho maior foi tirar o remédio do que a verdade. Quando conheceu a verdade, pronto, transformou, querido. O que é isso? Sistema de fé. Eu sou filha de Deus. Eu entendi quem eu sou. O que eu estou vivendo é uma mentira. A percepção que eu estou tendo no meu entorno não é uma percepção de uma pessoa que é filho de Deus. Aí começa a ficha a cair, a gente começa a fortalecer, começa a renovar a mente, começa a bloquear os pensamentos negativos. Pronto, querido. Está resolvido o problema. Davi estava numa depressão porque ele tinha uma visão distorcida de Deus. Ele achava que Deus não tinha mais olhado para ele, que Deus não estava mais próximo dele, e Deus onisciente, onipresente. Quando ele teve o entendimento, ele automaticamente mudou aquilo que ele estava vivendo. Querido, se você crê na verdade, você muda o teu comportamento. O nosso estilo de vida revela a nossa crença. Se você quiser receber as bênçãos de Deus, queridos, conheça e creia na verdade que é a palavra de Deus. Se você pegar no original grego, a palavra fé e crença, ela é a mesma coisa do que confiança. Você tem que crer e confiar. Crer e confiar. Queridos, às vezes a gente tem dificuldade de crer em Deus e a gente tem uma facilidade de crer nesses gurus que se intitulam sei lá o quê e mexe com a nossa mente e a gente acha que a gente pode através dos nossos esforços, a gente até consegue um pouquinho, chega lá na frente e a gente cai. E a gente tem que acreditar na verdade. E é esse trabalho que a gente vai ter. Crer em algo que é verdadeiro. E aquilo que não muda nunca, que é a palavra de Deus. Você pegar um celular hoje, é um computador. Você consegue fazer tudo pelo celular. E eu pergunto para você, eu falo por mim, quanto você usa da tecnologia disponível no seu celular hoje? Não usa 30%. A gente usa o celular e gasta um dinheirão danado para fazer ligação, receber ligação, entrar no Facebook e no WhatsApp. Eventualmente algum e-mail. A indústria investe milhões em tecnologia, a gente gasta um dinheirão comprando um aparelho para usar um aparelhinho que a gente podia usar aí há 10 anos atrás, que não ia fazer diferença, porque da maneira com que a gente usa ia ter a mesma finalidade. Por quê? Porque a gente não lê o manual. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos um manual
que é o manual do fabricante, que a gente não lê. E é por isso que às vezes a gente usa só 30% daquilo que a gente sabe, porque a gente não conhece 70%. Deus investiu um dinheirão dele, que era o seu único filho, para nos transformar numa nova pessoa, e eu não conheço as promessas que ele tem para a minha vida. É exatamente a mesma, é essa analogia que nós fazemos, querido. E a partir do momento que você se aprofundar na palavra, mergulhar nas doutrinas que a gente vai fazer aqui, você vai ver como a tua mente vai abrir, como os seus olhos vão estar iluminados, queridos. Esse primeiro encontro eu quis focar nessa introdução para você entender o que é fé. Porque a partir daí a gente vai ter depois 5 aulas sobre doutrinas, mais 3 aulas sobre fé. Nós vamos falar sobre batalha e lamento, a gente vai falar sobre cura interior, e a gente vai falar o que é viver em igreja, depois a gente vai começar a repassar para os outros aquilo que a gente vai receber aqui. João 13:17, você não precisa abrir, diz assim: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O que é praticar, queridos? É conhecer e crer. Conhecer e crer. O cristianismo nos ensina que a palavra de Deus é verdadeira, é por isso que nós cremos nela. Eu não torno algo verdadeiro porque eu creio. Eu creio porque aquele algo já é verdadeiro. Por que eu creio na Bíblia? Porque ela é a verdade de Deus para a nossa vida. E aí eu quero mostrar para você algo que você vai entender de uma maneira ilustrativa como é que as coisas acontecem no teu interior. Que vai fazer todo sentido essa ilustração das aulas que a gente vai ter. Abra a tua Bíblia em Mateus 9, 28 e 29, por favor. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Queridos, o poder de Jesus foi eficaz em razão da decisão daqueles cegos em crer em Jesus. A nossa crença, a nossa confiança abre um canal de bênção de Deus para a nossa vida. Você não vê os cegos aqui de joelho orando, deixa eu ver se eu sinto a presença de Deus, deixa eu ver se eu tenho uma revelação. Não, Senhor, eu creio que o Senhor possa abrir os nossos olhos e dar vistas para nós. Então, Deus nunca, querido, excluiu a mente do nosso caminhar cristão, ao contrário, há várias passagens que os apóstolos estão dizendo e falando de mente. Vamos lá, Romanos 12, 12. É 12:2, tá? Não é 12:12, não. 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovação do vosso entendimento? É renovação da vossa mente. Essa é uma recomendação absolutamente essencial. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você renova o mundo que você está vivendo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu casamento? Mudando o teu exterior? Não, mudando a tua mente. Quando você muda a tua mente, você muda o que está fora de você. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? Acreditar na verdade, é conhecer as promessas, é ruminar as promessas, é verbalizar as promessas. Isso vai fazendo sentido na nossa vida. Eu vou me afastando das mentiras, dos enganos, das acusações, eu começo a crer na verdade. E quando eu creio na verdade, ela é imutável, é a própria palavra de Deus, as coisas acontecem, queridos. Outro exemplo, 1 Coríntios, vai um pouquinho para frente, o próximo livro, 14:15, 1 Coríntios 14:15. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, querido. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. São duas coisas que sempre caminham juntas, queridos.
E é por isso que a gente tem que entender o que acontece na nossa vida a partir daqui. Então nunca tenha dúvida, você precisa cuidar da tua mente. A tua mente tem que estar apenas com a verdade dentro dela. Como é que a gente vive? A gente vive exteriormente, captando aquilo que a gente está vivendo através dos nossos 5 sentidos, ok? Então nós estamos aqui agora, através do nosso ouvido, através da nossa visão, nós estamos registrando, o registro está sendo no nosso cérebro aquilo que a gente está vivendo. Então, se você está vivendo uma adversidade, o cérebro, em função daquilo que são os seus 5 sentidos, ele está registrando. E o que é importante você saber? A diferença do cérebro e a diferença da mente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar de aparentemente a mesma coisa, não é. O cérebro veio do pó e vai voltar para o pó. Pessoa que morre, o cérebro está lá. Você abre a cabeça dela, o cérebro está lá. A mente não. A mente foi colocada na nossa vida a partir do sopro de Deus. Nós nos tornamos alma vivente. Então o cérebro ele tem uma função e a mente tem outra função. Eu fiz a analogia aqui do computador. O cérebro é o hardware e a mente é o software. Se eu tenho um vírus no meu computador, está onde? Na máquina ou está no sistema? Está na mente. Eu preciso passar o antivírus aonde? Na máquina ou na mente? Na mente. Porque se eu tiver vírus na minha mente, a máquina não vai funcionar. O computador não vai processar. E às vezes a gente tem vírus na mente e a gente passa vírus na máquina. Então, aquilo que você está passando, o cérebro está simplesmente registrando. E o que a mente faz? A mente interpreta. É a percepção que você tem daquilo que você está vivendo fora de você. Então você está vivendo uma situação, automaticamente o cérebro registrou e a mente está interpretando. Aí está o X da questão. E esse negócio é em fração de milésimo de segundo. Você pensou, interpretou, viveu. Aí da maneira que a tua mente interpretar, ela vai mandar uma informação para o cérebro. E o cérebro, ele vai disparar uma série de reações químicas no seu organismo, através do seu sistema nervoso. Você tem assim, quando você pensa um negócio assim, começa a taquicardia em você? O que quer dizer? Você pensou algo que estava no cérebro, a mente interpretou, devolveu para o cérebro, disparou um monte de reação química no seu organismo. Uma vez que se você tem problema de interpretar através da verdade o que está aqui, o teu cérebro ele vai disparar uma série de reações químicas, vai fazer o quê? Mexer com as suas emoções. Aí você está triste, ansioso, com medo, irado, inseguro, você não dorme, você não come. O que é isso? Uma interpretação errônea de um sistema de fé falho que mandou uma informação para o cérebro e o cérebro mandou uma química que mexeu com as suas emoções. O que vai acontecer? Dependendo das suas emoções, você vai ter vitória ou derrota na tua vida. É assim que você vive todos os dias, é assim que eu vivo todos os dias. Agora, aqui são as consequências. Uma pessoa que está com depressão, vai no médico, ele dá remédio, o que está fazendo o quê? Mexendo no teu sistema nervoso através da reação química. Está mudando aqui? Não. É por isso que a pessoa não muda. A pessoa fica escrava do remédio, porque ela precisa do remédio para mexer na reação química, para melhorar um pouquinho as emoções dela, para que ela possa ter uma reação diferente. Se o problema não está aqui, o problema não está nas circunstâncias, porque a gente vive num mundo caído. Não se engane, queridos. O mundo é mau e o mundo cada vez mais vai se tornar mau, porque Cristo está voltando. Ora, se aqui é consequência, o mundo é o jeito que é mesmo, o problema não está no cérebro, porque o cérebro só registra. Aonde está o nosso problema? Na mente, queridos. É a percepção que a gente tem daquilo que a gente está vivendo. Se eu acreditar na verdade, a mente vai mandar uma informação para o cérebro, ele vai disparar uma química diferente, não vai mexer nas minhas emoções, eu vou ser vitorioso.
Agora, se eu acredito numa mentira, se eu tenho uma percepção errada sobre quem eu sou, sobre quem é Deus, eu vou mandar uma informação para o cérebro, vai disparar química, vai mexer com as minhas emoções, eu vou ter uma vida de derrota. O meu sistema de crença, quem eu sou, quem Deus é, faz com que eu tenha uma interpretação correta sobre aquilo que está acontecendo fora da minha vida. Essa interpretação correta manda uma mensagem correta, verdadeira para o cérebro, que manda uma reação química verdadeira, que não altera minhas emoções e que faz com que eu tenha uma vida vitoriosa. Agora, se eu tenho um problema no sistema de fé, quem está conduzindo a minha interpretação? Os padrões estabelecidos pela carne. Aquela pessoa que eu era antes de Cristo, a pessoa que eu tenho carregado que já morreu. Ou as mentiras de Satanás. Você vive algo, registrou no cérebro e fala, cara, você não consegue, não tem jeito. Essa informação mandou pro cérebro, o cérebro vai te mandar aqui uma reação aqui, medo, insegurança. Pronto, mexeu com as suas emoções, você acabou tendo problema. A mente do convertido, queridos. Abre a Bíblia em Ezequiel 36, 26, por favor. Olha a promessa do profeta Ezequiel. Olha o que o profeta está profetizando. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O que o profeta está dizendo para nós, querido? Que quando você optou por Cristo, você ganhou um coração novo. Se você não crê nisso, você vai continuar interpretando as coisas que você está vivendo diferente da ótica da pessoa que você é, e esse negócio vai continuar mexendo com o teu organismo, vai continuar mexendo com o seu sistema de fé, você vai continuar vivendo com o seu sistema emocional prejudicado. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, você tem que ter a percepção daquilo que você está vivendo com base na verdade. Colossenses 1, 26, 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em você, você em Cristo, é isso que está dizendo aqui, que Cristo está em você, você está em Cristo. E finalmente, 1 Coríntios 2, 26, diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Com que mente você tem que avaliar aquilo que teu cérebro está registrando? Com a tua mente daquele homem que já morreu, daquela mulher que já morreu, ou de uma pessoa que nasceu de Deus, que foi trocada a natureza, que tem a mente de Cristo? É essa pessoa que você é. Você percebe, queridos, que... Vamos lá, João 16, 13. João 16, 13. A promessa de Cristo para nós. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele já veio, queridos? Onde ele está hoje? Dentro de nós, certo? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Querido, se você tem o teu sistema de fé correto,
o Espírito da verdade vai te convencer daquilo que é verdade, daquilo que você está vivendo, daquilo que está registrado no cérebro, e você vai ver que a tua vida é uma vida serena, que você não vai se abalar. Então você percebe, queridos, que você tem que crer na verdade. O que é verdade? É a Bíblia. Morreu, nasceu, é filho de Deus, foi trocado a sua natureza, Cristo está em você está em Cristo, você tem a mente de Cristo, você vive no céu, é isso que você tem que acreditar. Você não vai sentir isso, você vai tomar decisão. Eu acredito a partir disso que aquilo que está na palavra de Deus é a verdade e eu só vivo a verdade. Qualquer coisa diferente disso, o que você tem que fazer? Combater os pensamentos. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é verdade? Não. Jesus está aqui, ó. A Bíblia diz que eu tenho que fazer? Levar cativo todo o pensamento a Cristo. Estou passando um perrengue na minha vida. Registrou no cérebro. Para. Essa mente não é a mente de Cristo. Essa mente não é uma pessoa que é filho de Deus. Essa mente não é um cara que nasceu de novo, uma nova criatura. Não. Um coração novo, essa mente do cara que morreu. Não aceito isso na minha vida. Parou. Bloqueia automaticamente. O cérebro vai registrar outra coisa. Reação química, não vai mexer com suas emoções. Você vai ser vitorioso, porque é maior o que está em você do que está no mundo. Seu sistema de fé determina o seu andar diário. Esse é o processo que acontece de uma maneira panorâmica na nossa vida, queridos. Está aqui, ó. Como é que eu interpreto? Através do meu sistema de crença. Se eu tenho claro, seguro e eu confio em quem eu sou, e você é um filho aceito e amado de Deus, e quem é Deus, o teu Pai Celestial, o dono do ouro e da prata, aquele que controla o universo, se isso aqui estiver claro dentro de você, o Espírito da verdade faz que você interprete de uma outra maneira aquilo que você está vivendo na tua vida. Caso contrário, você vai continuar interpretando as suas coisas de uma maneira distorcida e você vai viver uma pessoa diferente da pessoa que você é hoje. Então você entende que você é a pessoa responsável por conduzir a tua vida? Não é Deus. Se você não tem teu sistema de fé fortalecido, você vai ter problema. E aí não é igreja, não é pastor que vai te ajudar, é impossível. Eu posso te ajudar a fortalecer teu sistema de fé, mas mudar o que você está vivendo, as percepções que você está vivendo na tua vida, é com você, porque você é filho de Deus, Ele é o teu Pai. O que eu posso ser é um canal para te instruir a você acreditar na verdade. Então é você que conduz a tua vida, querido. Porque você já é filho. Eu pergunto para você, essa situação que você está vivendo hoje, no seu exterior, qual é a percepção que você está tendo? Com uma pessoa que é filho de Deus ou com uma pessoa que já morreu, que não existe mais? Se você olhar para as suas emoções, você tem a resposta. Aqui é só consequência, queridos. Esquece, o mundo está caído mesmo. O mundo jaz no maligno. O cérebro, ele só registra. A questão está aqui. E aqui está o meu sistema de fé. Está claro? Eu vou pedir para a Roseli, a gente vai mandar essa apresentação para vocês, tá? A partir da próxima aula a gente vai ter apostila para todos, para as 14 aulas a gente vai ter apostila, tá? Hoje é só a introdução, a gente vai mandar, não sei, a gente vai dar um jeito disso aqui chegar na mão de vocês. O curso, agora semana que vem, são 5 aulas só de fundamentos. Doutrina, a importância que tem para que o Espírito Santo encontre um ponto de apoio. A primeira aula, quem é você? Segunda aula, o efeito transformador do último Adão. A terceira aula, enxergue-se quem você é. Nós vamos falar muito dessa troca que houve da nossa natureza interior. A quarta, virando a página da sua existência. E a quinta, 3 tipos de pessoas e o Espírito Santo. Então são 5 aulas só de fundamentos, queridos. Eu tenho dito aqui que às vezes a gente não quer perder ou investir tempo nas doutrinas, a gente quer logo correr na parte prática da Bíblia. E como eu não tenho fundamento, eu não consigo viver. E é por isso que a gente vai trabalhar 5 fundamentos essenciais. E aí eu vou trabalhar com o quê?
com a fé. Vou voltar com esse assunto. 3 aulas só sobre fé. Então eu tenho os fundamentos e agora eu vou trabalhar com fé. O poder da fé, você vive aquilo que acredita e é instruções de Deus para você andar por fé. Então eu tenho a doutrina, agora eu sei o que é fé, eu vou começar a viver por fé. O que vai acontecer? A batalha onde? Eu vou ensinar você o quê? Vencer a batalha na mente. Você não vai ser enganado. Você vai viver e acreditar na verdade. Você venceu a batalha na mente, eu tenho que me preocupar com o que com você agora? Com o seu passado. Para que seu passado, que já morreu, não interfira no teu presente. Eu vou fazer o quê? Cura interior. Vamos falar porque lidando com as suas emoções, curando as feridas emocionais do seu passado e enfrentando as rejeições dos seus relacionamentos. Pronto, querido. Você já foi transformado. Aqui na 13ª aula eu vou falar da importância de nós congregarmos, de nós estarmos na igreja. Nós crescemos juntos. O ser humano, queridos, ele foi rejeitado por Deus. Ele tem na sua essência a necessidade de viver em comunhão. Essa coisa de que a gente não precisa de igreja, essa coisa que a gente não precisa estar numa família cristã, cuidado com isso. Nós temos uma necessidade de viver em comunhão pela rejeição que a gente teve lá no Éden com Deus. E no último eu vou te ensinar como é que você passa tudo isso que você aprendeu para a sua família, para os seus colegas, para os seus amigos, e você vai ser um agente de transformação a partir da transformação que você vai ter na tua vida a partir desses encontros que você vai presenciar conosco, já está presenciando a partir de hoje. Tudo bem, queridos? Dúvida? Faz sentido isso para vocês? Se vocês tiverem entendimento diferente do entendimento que vocês estavam tendo sobre fé, sobre quem vocês são, sobre aquilo que aconteceu na tua vida depois de Cristo. Agora, isso não é mágica, queridos. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que renovar a nossa mente e levar os nossos pensamentos cativos a Cristo.